Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, conforme a hora que estiverem a assistir este vídeo. Eu sou o André JF e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial deste canal. Neste vídeo abordaremos o seguinte e começaremos com a história de Portugal, que muitos gostam e que muitos testam. Geralmente testam, outros gostam, mas isso é conforme a opinião de cada um. Hoje abordaremos um tema que é útil, um tema que geralmente sai nos testes de história. Este vídeo pode auxiliar aquelas pessoas que estão a estudar para os testes, os mais novos, ou os mais velhos que quiserem apenas adquirir algum conhecimento geral de história, ou para aqueles que não percebem absolutamente nada de história. Geralmente a percentagem superior adequa-se à última frase que eu acabei de referir. Os que não percebem nada de história, visto que as pessoas têm perdido o interesse pela cultura do nosso país e pela história. Por isso, hoje falaremos acerca da Primeira República. Para quem não sabe o que é a Primeira República, como sabem, Portugal, isto a gente sabe, Portugal esteve na monarquia. Até posso dar-vos aqui uma data exata, 1140 e... Por pelo caminho houveram duas monarquias. Muitos devem saber, para quem não sabe, fica a saber. Houveram duas monarquias, a absolutista e a constitucional. A absolutista foi até 1822, se estou em erro. A absolutista durou até a década de 20 do século XIX. E da década de 20 do século XIX até 1910 houve a implantação e houve o regime. Desde a década de 20 do século XIX até 1910 houve a monarquia constitucional. Por isso, agora que já sabem uma introdução básica da monarquia em Portugal, acho que já podemos começar a falar da Primeira República. E porquê é que se instala a Primeira República em Portugal? Isto para quem já tem alguma base, para quem sabe a situação política de Portugal do século XIX e económica, sabe que Portugal, em relação a outros países europeus como o Reino Unido ou a Grã-Bretanha, o Império Alemão, que estava a se industrializar de uma maneira aterradora, em relação também ao Império Francês, Portugal estava muito aquém. Mas tínhamos sorte, estávamos na Europa, senão a nossa situação seria muito pior. Portugal estava inserido na Europa, mas encontrava-se quase o terceiro mundo. Portugal não tinha linhas de caminhos de ferro, Portugal não tinha infraestruturas quase nenhumas, Portugal dependia essencialmente da agricultura, não havia muitas indústrias. Não havia muitas indústrias após a Revolução Industrial instaladas em Portugal. A maior parte das indústrias ainda seguia o modelo artesanal, o modelo de confecção tradicional que todos conhecem. A situação económica, dependíamos muito do estrangeiro, principalmente do nosso grande aliado, a Inglaterra, que, como sabem, já advém a nossa aliança com a Inglaterra já vem desde o século XIV, como sabem. Odiam saber, mas ficam sabendo agora. Vem do século XIV. Por isso dependíamos essencialmente economicamente da Inglaterra. Agora, situação política. Estávamos na monarquia constitucional. E vou-vos situar a altura. Estamos nos finais do século XIX. Estamos na segunda metade do século XIX. Já passámos aquele período da Guerra Civil. Como sabem, a situação política e social era instável, visto que Portugal acabava de sair da monarquia absolutista e entrava agora para o novo período, para a monarquia constitucional. Ainda houve uma guerra civil no meio, como sabem, depois houve algumas revoltas, uns problemas políticos causados, mas depois a monarquia constitucional acabou-se por se instalar em Portugal. E pergunto a vocês, nesse período houve só coisas negativas? Não, também houve coisas positivas, como a regeneração, que industrializou um pouco Portugal, introduziu as linhas de caminho de ferro, tudo graças a um grande homem, um grande ministro que está aí a aparecer, que foi o Fontes Pereira de Melo. Mas cada vídeo tem o seu espaço dedicado e hoje estamos apenas a falar da Primeira República. Por isso já vos falei como é que está o espaço económico, social e político. Mas depois há um evento que causará este grande desastre
Eu até posso dar aqui uma metáfora, este grande cataclisma. Não é ambiental, mas é como fosse este grande cataclisma político. E chegamos agora ao ponto principal. É aqui que eu vos tenho que enquadrar. Mapa cor-de-rosa. E eu pergunto a vocês o que é o raio do mapa cor-de-rosa. Voltamos agora à situação política. Política não no sentido de partidos políticos, mas política no cenário mundial, em relação aos outros países. Estávamos na época do imperialismo. Na época em que os grandes impérios se industrializavam, como sabem, e esses impérios queriam uma coisa, recursos naturais, por isso, como sabem, iam à busca de novos colonialismo, obviamente. E onde é que havia mais territórios com recursos naturais que poderiam saciar as necessidades dos países europeus? Obviamente é o continente africano. Como sabem, nós fomos os primeiros a lá chegar. E neste caso, estes foram os últimos a chegar lá. Por isso, já estavam bem instalados. Mas agora chegámos à altura em que os recursos naturais de lá serviriam para muita coisa. Mas agora chegamos à fase em que os seus respectivos recursos já tinham uma função mais útil. É claro que quase todas as nossas necessidades económicas saciavam-se com os recursos naturais vindos de lá, obviamente. Mas é nesta altura que começa a grande onda de industrialização. Como sabem, James Watt inventou a máquina a vapor. E após a invenção da máquina a vapor no século XVIII, começou-se a necessitar de mais recursos naturais, começou-se a explorar o carvão, começou-se a explorar o petróleo. E qual é o continente que tem esses recursos naturais à disposição? O continente africano. Por isso já estão a perceber esta história aqui de colonialismo. Vamos avançar um pouco mais para a frente. Portugal, como sabem, não? Odiam saber. É importante saber estas coisas. Como Portugal, como podem ver, já que uma imagem que retrata, um mapa que retrata a presença portuguesa em África, que já vinha desde 1415. Mas como sabem, Ceuta foi perdida. Por isso, Ceuta foi perdida. Ceuta é o território do norte da África. Ceuta foi perdida. E ficámos apenas com Cabo Verde, Angola e Moçambique, apesar de termos explorado quase todos os países atuais africanos. Passámos pela África do Sul, mas foram apenas pontos de exploração económica, não usufruímos deles nem conquistamos. Tínhamos Angola e Moçambique. E entre esses territórios, entre os territórios de Angola e Moçambique, haviam países que tinham muitos recursos naturais que seriam proveitosos e seriam um grande esforço da nossa pátria. Por isso o rei da altura, que estava no seu início de reinado, de rei Dom Carlos I, decidiu fazer o seguinte: organizou umas expedições aos países compreendidos entre Angola e Moçambique para averiguar o território, ver como é que estava a situação. E depois dessas expedições mandou umas expedições e mandou os soldados. Porque Portugal tinha um plano. E sabem porque é que Portugal tinha esse plano? É esse dado ano, que era 1889. Vou-vos dizer o motivo. Em 1889, não, nesse dado plano em 1885. Porque em 1885 estávamos no ano de uma grande conferência, uma grande reunião que ia misturar os grandes líderes dos grandes países. Ia fazer uma espécie de mesclagem entre países rivais, países aliados. Iam estar todos juntos à mesa das negociações e negociar e repartir a grande fatia de pizza e repartir a grande pizza que nesta altura era a África. E ainda continua a ser para alguns países, mas isso são outras histórias. E Portugal não ficou de fora, obviamente. Apresentou um mapa que está a aparecer aí. É por isso que na escola nós aprendemos este termo do tal mapa cor-de-rosa. Isto é o mapa cor-de-rosa, com os territórios compreendidos entre Angola e Moçambique. E chama-se mapa cor-de-rosa porque foi desenvolvido por uma sociedade que já vinha desde o reinado de Dom Luís, que era a Sociedade de Geografia de Lisboa. É por isso que chama-se mapa cor-de-rosa, porque foi pintado pela Sociedade de Geografia de Lisboa com a cor rosa. Por isso é o mapa cor-de-rosa. Espero que agora tenham entendido bem. Este vídeo vai ser dividido em duas partes, por isso
estão a assistir à primeira e espero que estejam a compreender o que estou a dizer. Espero que estejam a compreender. Continuando a argumentar, apresentámos o nosso mapa, apresentámos a nossa proposta aos países aliados, aos países inimigos. Todos os países concordaram. Atenção, eu enganei-me na minha fala, exceto um. Lembram-se qual é que era a nossa maior aliada, qual é que continua a ser a nossa maior aliada e que sempre foi desde há muitos séculos? A Inglaterra. A Inglaterra não concordou. Uma das maiores nossas aliadas. Uma das nossas maiores aliadas não concordou. E adivinha porquê? Porque a Inglaterra, não sei se sabem, o Império Britânico, Grã-Bretanha e a Inglaterra, que neste caso era o Reino Unido, continua a ser, que é conjunto de países. Era o maior império do mundo, o maior império global, visto que tinha territórios na África, territórios na América, territórios na Ásia, territórios na Oceania. E eles decidiram fazer o seguinte, naquela região, porque era um grande projeto, porque a Inglaterra queria explorar ao mais alto nível a África. Não queria que a África ficasse repartida para aqueles países europeus. Queria ter a África para si. E tinha um plano. Já que a Inglaterra tinha muitos territórios seus em África, como a África do Sul, Zimbábue, que é aquela região compreendida entre Angola e Moçambique, que eu disse há bocado, e o norte da África, que é o Egito. O que é que a coroa inglesa decidiu fazer? Pretende criar uma linha de caminho de ferro entre o Cairo, que é como sabem, a capital do Egito, e a cidade do Cabo, que é a capital da atual África do Sul. Por isso, estragaram obviamente os planos dos portugueses. Por isso eles respondiam o seguinte: nós temos este plano. Passam-se alguns meses, Portugal ainda se encontrou no norte, naquela região. Passam-se 4 anos. 4 anos. Até que em 1889 a Inglaterra decide fazer o seguinte. Agora tenho que vos dizer o motivo. Portugal ainda se encontrava naquela região. Ainda tinha tropas a militarizar a zona. O que é que a Inglaterra faz? O embaixador inglês envia uma carta a Dom Carlos I, uma carta ultimato, uma exigência, a dizer o seguinte: ou vocês retiram as tropas daquela região, ou mandaremos os navios de Sua Majestade. Por isso, se eles dizem enviaremos os navios de Sua Majestade, tudo implica que entraríamos numa guerra. E Dom Carlos cedeu, porque não havia outra possibilidade. A Inglaterra era uma das nossas maiores aliadas. Não tínhamos grandes aliados para além disso. Por isso, esta negação gerou uma grande onda de descontentamento em Portugal. E isso vocês aperceberão-se no vídeo seguinte. Visto que a implantação da República está associada a estas coisas todas que eu estou aqui a falar. Por isso, espero que tenham gostado da primeira parte. Esperem em breve uma segunda parte que concluirá este tema. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, se faz favor. Botão, como sabem, é a mão virada com o polegar para cima. E subscrevam no canal. Um bem-aja a todos, muito obrigado a todos. E vemo-nos na segunda parte deste vídeo. Muito obrigado.